Tá aí. De tudo. Agora a gente pode partir para as Vamos voltar notícias. então aqui, e finalizando esse lado da conversa com a Suzana, das questões políticas, né? Eu não podia deixar de fazer uma pergunta em relação à derrota, né, do grupo político, do marido dela, né, do Carlos Augusto Pivetta. Suzana, você que está aqui, não vamos fazer pergunta para você responder pelo Pivetta, né? Não teria nem sentido. Mas você já estava preparada para uma possível derrota nessa última eleição? Como que foi isso para você? Então, né, primeira questão, derrota é uma palavra muito pesada, né? Derrota dá aquela impressão de derrotado. Ele perdeu as eleições, né? Competiu com o Irinaldo, que já tinha, já foi candidato, já teve, acho que a quarta candidatura, primeira, segunda, terceira... A quarta vez que ele volta a quarta vez vez que ele é candidato, né? Que ele é candidato, a quarta eleição dele. Ele perdeu as 3 anteriores, né? E agora ele venceu a eleição. Tivemos a candidatura do Fernando. Na realidade, o Fernando realmente foi quem tirou os votos do Pivetta, porque o Irinaldo manteve praticamente a mesma porcentagem. Desse processo, desculpe interromper você, o fato do Fernando estar concorrendo, você já fazia uma análise dessa possibilidade, mudar a palavra, me desculpa, de se perder a eleição? O Fernando ele decidiu ser candidato meio já quase no finalzinho, né? Porque o Fernando, inclusive, era do PT e resolveu ser candidato, saiu do PT e aquela coisa toda. Não se esperava o grupo, né? Estou dizendo o grupo do Pivetta, não esperava que tivesse como concorrente o Fernando, né? Agora, numa eleição, sempre, né, independente de quem seja as pessoas, sempre você pode ganhar ou pode se perder. Essa questão de, tá na frente, é certeza, não existe. A gente vê isso... Então você já não a gente vê isso em todas as eleições e tivemos agora, por exemplo, o Haddad, né, prefeito de São Paulo, começou com o último, né, e realmente chegou a prefeitura. E a gente conhece casos reversos, que a pessoa está bem na frente e depois tem um reverso assim que você não sabe exatamente. Mas a gente tem sempre o pé no chão, eu sempre tive o pé no chão, que numa eleição, e sem esquecer que todas as nossas eleições, a gente nunca ganhou assim estourado, a gente sempre foi muito competitivo, todas as eleições tivemos uma vitória, vamos dizer assim, com dificuldades, né? A cidade realmente tem as suas preferências, as suas características. Então, a gente sempre pensava no sentido de que você pode ganhar e você pode perder. E você tem que estar preparado para ganhar e tem que estar preparado para perder. Você estava? Eu estava, sem dúvida. Até por uma questão da minha personalidade. Para mim, primeiro, prefeitura... no caso, cargo eletivo, não é profissão, não é carreira, tá? É um período, você está prefeito durante o período e você sabe que esse período tem um fim. Não é uma carreira como, por exemplo, um professor que se inicia e constrói essa carreira durante vários anos. Eu, particularmente, sou até contra a reeleição, Hélio. Quem me conhece sabe disso. Eu sei disso. Eu sou contra a reeleição. Nós já conversamos sobre isso várias vezes. Eu acho que você deve ficar por um período, né, determinado. É na reeleição que você precisa fazer muitos acordos, muitas alianças. Isso é muito difícil, vamos assim dizer, né? Então, eu acho que o Pivetta já teve o tempo dele, né? Graças a Deus... fez um bom governo, sai de cabeça erguida, por isso que a palavra derrota, ela né? não, eu acho que não cabe, né? Graças a Deus tivemos, lógico, a gente não consegue dar todas as respostas para a sociedade. Acontece um universo de coisas que está fora do nosso alcance, como a questão da água, foi uma fatalidade, muito triste, mas é uma fatalidade, que estaria ocorrendo em qualquer circunstância.
mas como está com essa mudança, tudo dá uma conotação, né? Mas o povo de Votorantim tem que ter essa consciência que era o melhor que foi feito e que é uma concessão. A qualquer momento, o próximo prefeito pode, inclusive, retirar essa concessão. Você entendeu? É uma concessão, né? Embora usaram como venda, mas foi uma concessão, ela pode ser revista, tá? O que não é interessante, porque realmente era uma concessão necessária e qualquer pessoa com bom senso administrativo, com responsabilidade administrativa, sabe disso, né? Mas eu acho assim, teve seu tempo, como todo tempo na vida da gente, né? Fez a sua administração, o destino assim quis e a gente vai aceitar dessa forma e vivenciar da forma melhor possível, né? Não guardo assim mágoas, não guardo nada, como eu te disse, estou disposta na medida do possível, contribuir com quem quer que seja, desde que seja para o bem das pessoas, né? Mas eu estava preparada, sim, estava preparada, totalmente preparada. Você falou do Fernando, né? Quais outros fatores você acredita que pesou na decisão do eleitor? Vendo como analista, como alguém né? Você tem uma análise assim, é muito amplo, né, Wellington? Teria que ter vários debates aqui para a gente colocar, né? Você perde por erros estratégicos seus, você nunca perde só pelo adversário. Você também tem que sempre se autoanalisar e falar onde eu errei, né? Então, tem os erros seus, tem os próprios erros, né? Principalmente em estratégia de campanha, né? Eu acho que uma das coisas que prejudicou o governo Pivetta foi a parte de comunicação. Ele fez muita coisa e as pessoas não ficaram sabendo, né? Porque naquela ânsia de fazer, naquela urgência de se fazer as coisas, não se teve o cuidado de passar isso para as pessoas, né? Ainda hoje a gente vê pessoas falando, poxa, mas isso aqui foi feito, mas eu não sabia, você entendeu? Então eu acho que houve uma falha nessa questão das pessoas compreenderem e saberem o que está fazendo, né? Na questão das construções das creches, mesmo do desfavelamento, dessa questão toda. Que é um problema do município, assim, do governo, mas também é um problema das pessoas. As pessoas não se interessam, a grande maioria não se interessa muito mesmo pelo que está acontecendo, né? E não vai atrás, não se preocupa. Então, é uma série de fatores que leva a você ganhar ou perder uma eleição, né? Então, nesse sentido, teria que ter uma análise... seria injusto falar você perdeu, foi aquilo, né? Perdeu por causa do Fernando? Não seria só isso. Perdeu por causa disso. Então, você tem que fazer uma análise muito ampla para ter um diagnóstico mais real, né? A minha preocupação maior era mesmo o Pivetta, porque uma das coisas, assim, o Pivetta, ele ama a cidade, ele ama a administração, ele fez com muito carinho, né, esse trabalho. Fez com os instrumentos pessoais que ele tem, porque ninguém pode dar ninguém pode dar o que não tem, né? Não tem. Mas o que ele tinha para oferecer, ele deu. Você está entendendo? O que ele tinha para oferecer, ele deu. Eu fiquei meio preocupada com ele, mas ele também é uma pessoa... às vezes sacrificando até a vida pessoal, a família. Com certeza, a grande maioria sacrificando, né? Não só ele, como também os que estão assumindo agora, com certeza irão ter, para fazer um trabalho bom para a cidade, vão ter que se doar, né? Vai ter que se doar, vai ter que abrir mão de muitas coisas, né? Então, eu fiquei mais preocupada com ele, né? Ele tem essas questões, por exemplo, essas 900 casas de desfavelamento, que era o sonho da vida dele, tirar aquela pessoa que está morando ali na favela, naquela condição desumana, e ter um apartamento por um valor irrisório, porque os apartamentos lá vão sair em média por R$6.000, e ele não vai entregar. Então, isso às vezes... foi em Brasília buscar mais agora. Então, agora ele foi em Brasília e conseguiu 1.000 casas. 1.000 casas. Então, ele... Que não é desfavelamento. Não é desfavelamento, mas são casas para a população de baixa renda. Essas 1.000 casas não caem de paraquedas. Isso é um trabalho de anos que ele vai lá em Brasília, como a Lu falou. Tem que ir bater na porta, conversar com um, pedir para outro. É um trabalho, né? Porque o dinheiro está lá. Eles mandam para que eles quiserem. Aí depende de você ter a força
e a determinação de correr atrás. E ele não vai entregar. Você está entendendo? Ele fez tudo, mas na hora de... Sabe como você faz o bolo? Você faz o bolo, tudo, e na hora de... Você não é convidado para a festa. Você não é convidado para a festa. Mas isso é uma coisa, que nem eu falo para ele, isso é vaidade, né? A gente tem que pensar assim, eu tenho que fazer, porque Jesus é meu foco, né? Então ele fala, o que você faz com uma mão, que a outra não veja, né? Então, quer dizer, o que você faz, tem que fazer sem querer nada em troca. Então você fez, se essas pessoas vão receber, não é pelo fato de você estar entregando, não vai ter mérito para você. Então eu acho que isso que é o bonito da vida, é você fazer as coisas sem querer nada em troca, você entendeu? Mas o Piveta também tem uma regeneração muito grande, como ele é uma pessoa muito dinâmica, no começo ele se abalou um pouco, né, se chateou logicamente, mas agora já está com outros projetos, já está vendo que vai trabalhar, já vai abrindo outras possibilidades, né? E como a gente faz, tudo que você faz, você tem que fazer com amor, você já vai também abrindo outros caminhos, né, Wellington? Mas eu estava preparada para perder, sim. Tudo bem. E sim, e vocês conversam sobre política também? Vocês dois, marido e mulher? Tem que conversar, né? Porque senão também não tem assunto. Porque a gente vive em torno disso, né? A única coisa que eu tenho falado muito... Você aconselha ele? Muito aconselho, muito, né? Ele me ouve também, né? Também estamos juntos há quantos anos? É que nem agora a administração. Nós temos que servir de apoio. Se você é um verdadeiro cristão, você tem que servir de apoio para a nova administração, né? Uma das coisas que eu falo, não vamos ser oposição, essa oposição burra, que é oposição por ser oposição. É não por não, só porque não está ali os meus pares. Você entendeu? Você pode observar e até propor, desde que você veja que está acontecendo alguma coisa errada, né? Omitir, a gente nunca vai se omitir. Mas se opor pela simples oposição, de jeito nenhum. A gente quer que todos esses secretários se deem bem, claro, que esse governo ganha a cidade, se saia bem, né? Eu não gosto de comparativo. Tal prefeito foi o melhor, não existe isso. Aliás, o Marcos Manso, para mim, é o que define melhor, né? Que cada prefeito que passou por essa cidade, desde há 50 anos atrás, né? De uma forma ou de outra, contribuiu. E deixou o seu tijolinho, deixou sua marca. Então, e nós estamos falando de administração pública. Sim. Nós não estamos falando em concurso de beleza, em que uma ganha e outra perde. Né? Se um governo é ruim, perde toda a sociedade. Se um governo é bom, ganha toda a sociedade. Então, a gente quer que o governo do Erinaldo seja bom, né? Sim. E que seja bom para toda a sociedade. Que bom. E vai ser, se Deus há de iluminar, né? Vamos torcer. O mundo precisa de coisas boas, né, Wellington? Aliás, a gente vive aqui, é aqui que estão nossos filhos, é aqui que estão as pessoas que a gente gosta, né? Então, a gente só tem que torcer para que tudo dê certo. Algumas pessoas não compreendem isso, mas o nosso propósito é muito maior. O nosso propósito é uma sociedade nova, é uma posição humana diferente, né? Até mais justa, não é a disputa de poder, não é o querer ser melhor e o outro pior, é uma sociedade diferente, né? Então você tem que vivenciar, não só falar isso, mas vivenciar isso. Né? Isso que eu falo, você tem a grandeza, viu, Suzana? Você é meu sou seu fã. Não é. Luciana Lopes. Vamos lá? Em algumas notícias aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler todas e depois a gente comenta tudo de uma vez. Tá bom, até por adiantado da hora, nós temos mais assunto para tratar com a Suzana aqui, que agora é o pós. Que é o pós. A gente vai falar. Eu tô aqui no meio, vocês duas aqui, ó, tô tentando falar isso. É que vocês podem me deixar eu falar? E você pode deixar eu falar. Não, eu estou no comando aqui. Então a gente vai prosseguir, porque nós temos agora o pós. Né, a partir de agora, como fica a vida profissional, em que a Suzana Piveta vai se dedicar, né? Então, esse é um assunto para daqui a alguns minutinhos. A gente vai deixar para o final, que é para deixar quente na memória das pessoas, tá bom?
Vamos lá, vamos falar dos gastos da campanha. Foi noticiado pelo jornal Folha de Votorantim os gastos dos candidatos na campanha. Curiosamente, o candidato a prefeito que menos gastou foi o prefeito eleito, Erinaldo Alves da Silva, do PSDB, que declarou ter gasto R$36 mil. Já Pivetta foi o que mais gastou, R$289 mil. E o Fernando de Oliveira Souza declarou ter gasto R$134 mil. Entre os vereadores eleitos, o que mais gastou foi o Marcão Papeleiro. Cadê? Ele gastou R$91.650. Em seguida, vem o Eric Romero, que gastou R$10.905. E o vereador que menos gastou foi o Robson Vasco, R$1.192. Esse dos eleitos. Para alcançar a vitória na eleição, o custo do voto do Erinaldo foi cerca de R$1,53, já que ele teve 23.534 votos. O curioso aqui é que todo mundo achava que o Fernando era o que tinha gastado menos, mas o que declarou gastar menos foi o Erinaldo, né? Vamos agora falar de moradias. A gente já comentou aqui, só para detalhar um pouco mais, o prefeito Pivetta realizou as tratativas visando a construção de 1.000 casas em Votorantim dentro do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Desta vez serão contempladas famílias que recebem até 3 salários mínimos que não moram em áreas verdes. Vamos ouvir um trecho da entrevista do prefeito Pivetta realizado pela Rádio Cruzeiro FM. Jornal da Cruzeiro. Sabemos que terça-feira, lá em Brasília, por convite da Presidência da República, o senhor esteve numa solenidade de assinatura da construção de 2 milhões de moradias pela Caixa Econômica Federal. É evidente que não são 2 milhões de moradias para Votorantim, né? Mas Votorantim tem sua participação, né, prefeito? Tem. Realmente nós tivemos o convite para participarmos desta solenidade, agradecendo inclusive a Superintendência da Caixa Econômica Federal aqui de Sorocaba, que indicou o nosso nome como representante da região, e o programa que deu certo. Um grande projeto, foi emocionante, inclusive eu vi a presidenta se emocionar algumas vezes com os depoimentos, porque foi um programa lançado próximo à campanha eleitoral, e aí diziam que era um programa eleitoreiro, que não ia construir nenhuma casa, porque em anos o antigo BNH construiu 350 mil moradias e se propunha na época a falar em 1 milhão de moradias, né? Pois bem, já construiu esse 1 milhão de moradias e já assinou mais 1 milhão, ou seja, tem 2 milhões de moradias já contratadas, sendo que 1 milhão delas totalmente executadas. Portanto, é um programa que fez diferença, está fazendo diferença, deve chegar, segundo a presidenta, a 3 milhões e 400 mil unidades, e atendendo sobretudo as famílias que mais precisam, né? Tem toda uma lógica do programa que demorou para a gente entender, mas tem uma lógica fantástica. O Votorantim está inserido com as nossas moradias, seja na faixa de 0 a 3, através do desfavelamento, que são as prioridades, as áreas de risco, seja na faixa de chamada de 3 a 6 salários mínimos, onde nós temos milhares de unidades sendo produzidas em Votorantim. Algumas delas foram mostradas lá em Brasília, inclusive no portfólio das obras construídas. Isso nos deixou bastante motivados. E já aproveitando o embalo, nós trabalhamos muito, Fernando, durante anos, para conseguir uma grande área para a construção de casas populares. Eu trabalhei, eu acho que aqui na rádio mesmo eu falei isso dezenas de vezes, verdade, durante quase 3 anos. Concretizamos esse sonho de conseguir 288 mil metros quadrados em setembro, com o Grupo Votorantim. E aí nós já aproveitamos, fizemos a documentação prévia mais demorada de contratação de empresa para construção. Tem edital na rua, inclusive, quando eu digo na rua, edital publicado, aguardando a finalização. Já enviei o projeto de lei para a Câmara Municipal autorizando a doação dessa área para o chamado Fundo FAR, que é um fundo da Caixa Econômica Federal, para que ela possa fazer a contratação, e aproveitamos essa ida a Brasília para formalizarmos o pedido de mais 1.000 moradias para Votorantim. Então, basicamente, essas 1.000 novas unidades eu já deixei-a totalmente articulada,
de forma que até o final do ano a gente consegue levar à Caixa Econômica Federal toda a formalização, toda a documentação prévia para que a Caixa possa fazer a contratação de mais 1.000 unidades em Votorantim. É um número expressivo e essas 1.000 unidades são para família de 0 a 3 salários mínimos, família de baixa renda, né? E o programa da Caixa é fantástico, de 0 a 3 salários mínimos, porque você paga no máximo 10% da renda, a renda não pode ultrapassar R$ 1.600, então no máximo R$ 160, mínimo de R$ 50, são apenas 10 anos, são 120 meses de pagamento. Então imagine que você pode ter uma unidade habitacional de R$ 70 mil de valor de custo, mas de valor de mercado muito maior, por R$ 6 mil em alguns casos, como nós estamos fazendo em Votorantim. Agora, dia 20 de dezembro, eu vou entregar as primeiras unidades do programa de desfavelamento, cujo custo para a maioria das famílias é de exatamente R$ 6 mil em 10 anos para fazer esse pagamento. O jornalismo do jeito que deve ser. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Não solta mais, tá? Senão a gente vai ter Bom, estão aí as informações sobre as moradias. O áudio foi um pouquinho longo, mas aí você teve detalhadamente todas as informações, porque sempre que a gente fala de moradia, os nossos telefones não param de tocar, de pessoas querendo saber. É um dos assuntos que mais chamam a atenção dos telespectadores do debate dos fatos. Então, eu fiz questão de colocar detalhado aí a explicação do prefeito, para você entender como vai funcionar, que desta vez não é para desfavelamento, né? Dando sequência às notícias da semana, você aí que frequenta banco ou que teve que pagar alguma conta lá no Itaú, deve ter percebido que a agência estava fechada, né? Vamos assistir a reportagem realizada pela TV Votorantim. Em média, na cidade de Votorantim, a temperatura está chegando aos 30 graus. Agora, imagine ficar em uma unidade bancária lotada e sem refrigeração. Este banco teve de ser fechado por este motivo. Essa unidade bancária aqui na Avenida 31 de Março foi fechada já na terça-feira, pois os clientes e também os funcionários estavam trabalhando em más condições, já que o ar não estava refrigerando da forma adequada. O banco voltou a funcionar somente hoje à tarde, mas como o ar ainda não está funcionando, é provável que volte a ser fechado novamente. Dentro da agência, o calor é insuportável, com clientes e funcionários com as roupas molhadas de suor. Então, se o problema insistir amanhã, essa agência não vai abrir. Nós vamos estar aqui de manhã. Os clientes chegam a passar mal devido ao calor. Nossa, tem pessoal passando mal aqui dentro. Eu cheguei a ver uma senhora, saiu para fora 2, 3 vezes para entrar e está lá dentro ainda, esperando ser atendida. Além do transtorno do calor, os clientes reclamam da demora ao atendimento. Como o banco ficou fechado durante quase 2 dias, todos vieram na mesma hora. Ainda mais essa, se no calor ele tem que esperar lá quase 2 horas para ser atendido. E hoje a TV Votorantim novamente voltou na agência agora de tarde, né? A matéria está sendo editada, logo você confere na programação da TV Votorantim. E a agência hoje novamente foi interditada, fecharam novamente por falta de ar-condicionado. E esse mesmo problema também está sendo enfrentado por várias agências de Sorocaba. E além desse, o sindicato também cobra que muitos funcionários do Itaú estão fazendo muitas horas extras além do permitido. Então, por causa da greve que houve, eles estão tendo que trabalhar muito mais tempo. E o sindicato não autoriza isso. Então, algumas agências do Itaú de Sorocaba também estão de portas fechadas. Então, fica aí a explicação, né? E você já sabe que quando reabrir, a fila vai estar muito maior do que costuma ser, né? Dando sequência às notícias, vamos falar um pouco da sessão da Câmara, né? Iria ter a votação do orçamento, foi adiada para a próxima segunda-feira. E, além disso, foram lidos 9 projetos de lei do prefeito Pivetta, sendo 5 deles referentes à doação ou concessão de área. As empresas previstas para receber doações de área são Céu Azul Terraplanagem Pavimentadora,
Conspré Engenharia e Construção Civil, Auto Ônibus São João e Controlflex Indústria de Cabos de Comando. E esta última que eu citei, além da doação diária, ainda ela foi incluída num outro projeto apresentado, no qual prevê a concessão de um terreno por um período de 50 anos para esta mesma empresa. Ainda na extensa lista de projetos apresentados pelo prefeito Pivetta nesse final de ano, em uma só sessão, consta um que, em primeira análise, dá-se a entender que vai reduzir a jornada de vários cargos da prefeitura, dentre eles os médicos, que terão a jornada reduzida aí para, no mínimo, 15 horas semanais. E tem outros cargos também que vai ser de 20 a 30 horas semanais. O vereador Fernando Oliveira Souza, do DEM, também apresentou um projeto que busca regulamentar a cobrança de estacionamento em comércios, hospitais e bancos. Os projetos não foram votados ainda. E agora é a fala do Pedro Nunes. Não, só ia dizer para você que eu achei fantástica essa intervenção do Fernando na questão dos estacionamentos, né? Eu acho que realmente é uma coisa que precisa ser repensada, a questão dos estacionamentos, principalmente em lojas, empresas que já têm embutido no seu lucro, no seu negócio, né, a questão do valor do estacionamento. Então, eu achei bem bacana. E até porque ainda vem um centro comercial novo aí para a cidade, que é o Shopping Iguatemi, e a gente sabe que em alguns shoppings dessa mesma rede, em outras cidades, é caríssimo o estacionamento. Né? Então, até para não piorar o sistema viário O Wellington tem o Pedro Nunes. Vamos lá. Vamos lá? Ainda na sessão da Câmara, dentre as solicitações feitas pelos vereadores, a que mais chamou a atenção foi o requerimento do vereador Pedro Nunes Filho, do PDT, que indagou acerca da demora existente na Secretaria de Finanças para emissão de certidões solicitadas por munícipes. Segundo ele, uma moradora aguarda quase um ano por uma certidão para comprovar o endereço dela. Ele fez um desabafo na tribuna. Vamos ouvir um trechinho aí do Pedro Nunes. Na verdade, eu fui procurado por essa senhora já há alguns meses, há uns 4, 5 meses atrás, e recentemente ela esteve no meu gabinete conversando comigo. E esse requerimento, ela fez um protocolo lá no dia 10/1/2012. E ela vem constantemente pedir para pegar essa certidão na mão, que ela necessita dessa certidão. É uma senhora já de bastante idade elevada, mais de 75 anos. E ela vem lá da Vila Morim com a filha dela, uma senhora dessa idade. Tem problema nas pernas. E sempre aquela mesma coisa, ainda não está pronto, não está pronto. Então ela pediu para que eu fosse até a prefeitura para ver se eu, como vereador, tivesse uma oportunidade para agilizar. E o funcionário me disse que está esperando a transição do próximo prefeito para poder sair a certidão. É um absurdo isso daí. Um absurdo dos absurdos. E mais absurdo, senhor presidente, que hoje nós vimos um projeto que estão pedindo redução para 4 horas, pessoal. Se em 8 horas não sai uma certidão, imagina em 4 horas. É um absurdo. Daqui a pouco, o pessoal vai ter que, sei lá, ele vem de costa, funcionário entra de costa, qualquer coisa ele já está saindo, está indo embora. Ele não precisa mais trabalhar. Eu acho que é um absurdo. Como se o servente de pedreiro, a pessoa que trabalha limpando uma galeria, ela pode trabalhar 8, 10, até 12 horas por dia, não tem direito, dever nenhum. Mas essas pessoas relacionadas têm, aqui o prefeito mandando um projeto de lei, com certeza houve sindicato, houve um monte de gente pedindo isso daí. Mas eu já quero esclarecer que esse projeto eu estou fora. Tá? Porque, como eu disse já, né? Eu acho. Bom, você viu aí só um trechinho do Pedro Nunes. Nesta semana nós exibimos a sessão da Câmara na íntegra aqui na TV Votorantim, que é exibida às segundas-feiras a partir das 9h30 da noite, e o Cortez também, no programa Votorantim Verdade, exibiu também um trecho. Você que quer ouvir toda a fala do Pedro Nunes, no blog Notícias Votorantim tem a reportagem com áudio completo. Bom, agora a gente vai falar sobre a transição. Em entrevista realizada pela Rádio Cruzeiro FM,
o prefeito Pivetta comentou como anda a transição de governos. É um trechinho bem curtinho, vamos ouvir que na sequência a gente já vai falar sobre o mesmo assunto aqui. Jornal da Cruzeiro. Prefeito, só para encerrarmos então, como está a transição com o prefeito eleito Erinaldo Alves? Dentro da normalidade, né? Nós temos tido os aspectos formais, todos eles cumpridos, que é o que diz a lei, só que nós temos tido contatos que vão além, né? É claro que a transição ela facilitará mais quando o prefeito eleito nomear os seus secretários. Porque uma coisa é falar com uma comissão que está, vamos dizer assim, juntando os documentos, os contratos, vendo os indicadores. Outra coisa é o secretário da área. Que aí o secretário para secretário é mais fácil. Por exemplo, dia 5 de janeiro já tem folha de pagamento. E aí é importante saber que é o secretário de finanças já para deixá-lo, olha, vai cair isso, chega nisso, já acerta nisso. Estou dando um exemplo, nem sei se é o melhor exemplo, mas tem coisas que acontecem diariamente que de secretário para secretário é mais fácil. Na educação é preciso fazer uma seletiva, uma prova seletiva para professores temporários. São medidas que é de secretário para secretário que é mais fácil você trabalhar, né? Então, aí esse detalhamento só acontecerá após o anúncio dos novos secretários do prefeito eleito. O jornalismo do jeito que deve ser. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Tá aí então o prefeito Pivetta na Rádio Cruzeiro falando da importância dessa transição e de que o prefeito eleito Erinaldo defina quais são os seus secretários, que isso facilitaria aí no diálogo e na transição, coisa que a gente percebe que já está resolvido, né? Temos aí pelo menos 10 nomes anunciados como secretário. Nós estamos aqui com o Cacá Martins, que acabou de chegar lá da coletiva com o prefeito eleito Erinaldo, aonde o prefeito anunciou os nomes. Cacá, você acompanhou lá esses nomes todos que foram anunciados, você percebeu que houve surpresa entre as pessoas que estavam lá também, ou todo o grupo tucano já tinha esse conhecimento de todos os nomes? Boa noite, Wellington, Luciana, dona Suzana Pivetta. Eu creio que algumas surpresas, principalmente na nossa conversa com alguns secretários, novos secretários, pelo menos 2 ficaram surpresos até com o convite, e isso feito há 48 horas antes do anúncio dessas secretarias. Na verdade, foram anunciadas 11 secretarias, mais a autarquia do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que, segundo o próprio professor Erinaldo, eles não têm hoje, o SAI não tem o esgoto, não tem a água, então o secretário, que é o Ângelo Veiga, o superintendente Ângelo Veiga, vai cuidar mais da questão de alguns funcionários e do inchaço que tem essa folha de um serviço que não é mais coleta de lixo não e é mais pluviais. Coleta de lixo, águas pluviais, mas não tem o esgoto e não tem a água. É uma questão mais com relação a enxugar a folha de pagamento e readequar esses funcionários em outras secretarias também. Foi a palavra do Erinaldo. Outra curiosidade que você mesmo nos falou, o secretário de Meio Ambiente, ele foi convidado a questão de 1 dia, 2 dias? Há 2 dias, né? O mineiro, o famoso mineiro, que é o Carlos Alberto Leite, meu xará de nome, Carlos Alberto, ele diz que está preparado, diz que estudou nessas últimas 48 horas, mas que tem também um aporte, um suporte técnico, principalmente de pessoas que vão continuar nessa Secretaria do Meio Ambiente. Ele comentou comigo que sonhou com projetos do Parque do Matão, sonhou com a Cachoeira da Chave, passou na cabeça dele imagens da represa de Tupararanga, todo o trabalho e muito trabalho que terá, e ele, segundo ele, mesmo sendo esse convite feito há 2 dias, na verdade havia sondagem. Agora, efetivamente, ele soube que ia ser secretário só há 48 horas. Agora, outra curiosidade, sim, é o esporte, né? O esporte teve o tempo todo 3 nomes sendo especulado, né? 3 nomes o tempo todo que você... Décio Prado, Márcio Dunais
e o Cláudio do Terraço. E, na verdade, não foi nenhum dos três, né? Foi um que já sabia, desde o início, que seria secretário e segurou muito bem. Aliás, é uma pessoa que convive aqui, circula aqui na casa, presta serviços aqui para nós, que é o Taborda, né? Taborda. Que conseguiu esconder até de nós, né? Foi um pedido, o Irinaldo mesmo até se desculpou e mencionou essa questão de ele ter fechado o grupo. Ele entendeu que não haveria motivo e haveria até problema até de rachar, né, o grupo. Ele teve cuidado em guardar esses nomes. O Taborda recebeu uma ligação do grupo, vencedor há 3 dias depois das eleições. Era um convite. Você percebeu que era uma pasta que estava para o Silvano ou isso também é outro comentário que não se... Eu tinha alguma informação, Wellington, de que a pasta, que a CESP, a Secretaria de Serviços Públicos e a do Esporte, eu acho que o Silvano tinha afinidade, o grupo que ajudou o Silvano, que também fez com que o professor Irinaldo vencesse essas eleições, tinha essa afinidade com o esporte. E o Taborda tem relação com o Silvano? Tem uma relação, treinou alguns times do bairro. O Taborda é conhecido, é um dos melhores técnicos de futebol de salão e de futebol de campo, uma das mais respeitadas, conhece muito e está muito motivado, muito empolgado desde o início do convite com relação a projetos sociais. Estava muito elegante lá. Elegante, trabalhar com crianças, trabalhar com o ser humano, pelo caráter, pelo comentário e pela crítica e sugestões que eles, ao longo das transmissões da Copinha e do resumo da bola, ou do TVV Esporte, e das nossas transmissões, várias que tivemos, que abordaram alguns assuntos polêmicos e até alguns tristes com relação até à violência em campo de futebol. Agora, eu até comentei com ele ali em frente ao Décio Prado, perto do professor Irinaldo, perdi um comentarista, mas ganhei, fiquei feliz em saber, mas deixei claro que o Cacá vai cobrar também as ações do esporte, toda a questão desses projetos sociais, mas eu tenho certeza que, acho que talvez eu não vou cobrar tanto, mas eu fiquei feliz também pela palavra do Taborda com relação a já alguns projetos que ele vai estar adiantando aqui e com exclusividade ao TVV Esporte. Espero não perder o meu responsável por esporte aqui da TV Votorantim, em função da relação que você tem com o Taborda, que é uma amizade muito, muito boa, né? Sim. Espero que ele não te roube aqui de nós. Uma última perguntinha, até para a gente... Mas o Cacá tem o direito também, né? Tem direito, tô brincando, imagina. Posso muito bem servir as duas partes. A família do Irinaldo estava lá, a esposa, a dona Amália, e a vereadora Fabiola estavam lá na coletiva? Estava presente a vereadora Fabiola, ela não falou, não se pronunciou, só acompanhou realmente a apresentação. E a dona Amália não? A dona Amália eu não percebi, Wellington, eu não chequei, fiquei mais centrado ali na espera dos nossos convidados. Mais uma perguntinha, você acredita, assim, houve um contentamento, houve algum nome ali que você percebeu que não foi tão bem recebido? Como é que estava o clima lá? O clima estava o mais otimista, o mais positivo possível. O Irinaldo até confidenciou que teve uma conversa com o prefeito Vitor Lippe, e ele viu essa lista desses nomes e comentou: professor Irinaldo, você começou muito bem, pelos nomes que estou vendo aqui, o senhor está de parabéns, e agora é só esperar o trabalho e o empenho dessas secretarias ao longo desses anos. Nós temos uma fala do Irinaldo, é isso? Nós temos uma fala do Irinaldo, Wellington, e só para avisar que a gente vai estar editando o material colhido com quase todos esses secretários, eu acho que 10... A saúde? A saúde foi a questão do colegiado e o Irinaldo vai responder, né, nessa nossa matéria. Interessante, a imprensa abordou, perguntou, ele criou essa comissão, que ele chamou também de um colegiado. Ele entende que prefere não nomear, por enquanto, um secretário da saúde. Ele vai ter uma pessoa que vai assinar, que vai responder como secretário, mas não será momentaneamente um secretário. Vamos ouvir então o professor Irinaldo e já agradeço a sua participação, muito obrigado. Só para avisar, a gente vai editar o material, os secretários vão estar falando em várias reportagens da TV Votorantim, a gente vai fazer algumas edições especiais e trazer no Votorantim Verdade, ao longo da nossa programação, para as pessoas, o nosso espectador conhecer seus projetos, a sua história, e parabenizar também a comunicação. Conheci o Cláudio Buturi, já fez um release, já mandou toda a história de todos os secretários. Por enquanto nós temos os 11 mais os 2 das autarquias.
mas a gente vai conhecer em breve. Obrigado, Cacá Martins. Obrigado a você, Vamos ver Wellington. a fala do professor Erinaldo. Depois de muita especulação, depois de muita espera, expectativa, enfim, hoje, sexta-feira, dia 7 de dezembro, a cidade de Votorantim conhece os 12 novos secretários, 2 autarquias e 11 secretários da Prefeitura Municipal de Votorantim, que comanda a cidade a partir do dia 1º de janeiro. Estou com o prefeito eleito Erinaldo. Como é que foi a escolha, os seus critérios, os nomes que foram escolhidos e os que serão ainda escolhidos, visto que não temos ainda todo o secretariado fechado? Olha, na realidade, já há algum tempo, alguns desses nomes já estavam escolhidos. Alguns nós definimos nesses últimos dias, mas já faziam parte de uma relação de componente de pessoas consultadas para fazer parte do secretariado. Você percebeu, tem jovens, tem meia-idade, tem alguns um pouco mais vividos, tem técnicos, eminentemente técnicos, tem meio técnico, meio político, tem político dentro do processo. Nós procuramos fazer um secretariado mesclado, mas com toda certeza, todos sensíveis aos problemas da cidade. Todos cientes de que nós temos um desafio pela frente de mudar para melhor Votorantim. Então, isso tudo fez com que a gente tivesse esse cuidado, esse esmero de escolher bem. E hoje eu torno público com a consciência de que eu fiz uma boa escolha. Vou torcer para que eles acertem, vou torcer que eles consigam fazer um trabalho bom, mas neste momento, eu tenho a convicção de que procurei fazer o melhor para Votorantim. E os nomes ainda não anunciados? Deverão ser anunciados até o final do ano? Deverão ser anunciados por esses dias, porque na realidade, hoje eu deveria estar faltando apenas um nome, certo? Por alguns problemas que aconteceram e que a gente não quer deixar nenhuma dúvida a respeito, nós achamos melhor não anunciar, tirar as dúvidas pendentes e poder anunciar sem ter o problema depois de ter mudança antes de tomar posse, então não interessa. Mas são questões mais burocráticas que a gente está resolvendo e um único secretário, sim, esse nós estávamos dependendo de alguma coisa para definir. O senhor preferiu criar um colegiado de pessoas, uma espécie de uma comissão para cuidar dos problemas e da pasta da saúde, e não elegendo ou nomeando um secretário. Por que a escolha dessa forma? Porque nós entendemos que o problema da saúde ele é tão grave, ele é tão amplo, que eu acho que a escolha de um secretário nesse momento, dependendo da pessoa escolhida e das primeiras ações, poderia gerar um desconforto que traria consequências tanto desagradáveis para o secretário como para a administração. O nosso objetivo, na realidade, é atender de imediato, melhorar de imediato o sistema de atendimento da saúde. Como qualquer profissional, mesmo que ele tenha algum problema, o desejo dele é ser bem-sucedido no que ele faz. Tenho certeza que nenhum profissional da saúde está se sentindo confortável diante das críticas, da insatisfação da população com o atendimento da saúde. Então, a fórmula que nós buscamos foi convidar todos esses profissionais a se unirem, todos juntos, sem distinção, sem ter um comandante específico, cada um assumir um compromisso de melhorar a saúde de Votorantim. Dentro desse contexto, vai ter uma representatividade de médico, de dentista, de enfermeiro, tudo bem, mas por uma questão apenas de ordenamento. Não tem comandante, o comandante vai ser cada um responsável no que estiver fazendo. Fim desses 6 meses, o resultado atingiu que nós vamos negociar, vamos conversar, vamos definir plano de carreira, vamos acertar salário, vamos definir a implantação da setorização da saúde que eu sempre defendi, fazer as mudanças que nós entendemos importantes e aí sim, eles mesmos escolhem o secretário para administrar a saúde. Muito bem, parabéns. Feliz com a escolha e com a expectativa e o retorno desses secretários trabalhando. Eu estou confiante porque o mais importante é você sentir no semblante de cada um, no empenho de cada um, no ímpeto de cada um de entrar e entrar com vontade de trabalhar, isso é importante. E o Silvano, candidato a vice, diz que vai pôr o pé, vai estar visitando as obras, está muito empenhado em trabalhar, não vai ser aquele vice que vai ficar com aquele cargo mais burocrático. Ele optou realmente por escolher, ou o senhor indicou essa pasta porque ele pediu que gostaria de fazer mais pela população.
Quem conhece o Silvano sabe que o Silvano não ficaria sentado no escritório. Ele sempre foi, a vida inteira a gente conhece, ele vai junto, ele chega junto. Se precisar pegar a colher de pedreiro e fazer junto a enxada, ele vai pegar e vai fazer. Então eu acho que ele vai ser um tipo de um comandante que vai fazer com que o Exército vá atrás dele, porque ele vai trabalhar, isso eu tenho certeza, e vai exatamente desenvolver uma função dentro da Prefeitura que é muito importante, o picadinho, o problema do dia a dia, é a galeria entupida, é o buraco de rua, é o asfalto interrompido, essas coisas que faz o dia a dia da Prefeitura e que eu tenho certeza que ele vai se dar muito bem nesse trabalho. O prefeito Erinaldo, então, mais uma vez anunciou aí parte do seu secretariado, 11, falta apenas 3 ou 4, e a gente torce muito para que essas pessoas se dediquem, se empenhem, né? Façam justamente aquilo que se comprometeu com o prefeito eleito, porque com certeza quando o prefeito convidou, essas pessoas se colocaram à disposição. Então, a partir de agora, a partir do dia 1º de janeiro, elas têm uma missão aí que não é uma missão fácil, mas a gente está torcendo para que tudo dê certo, para que essa cidade continue no seu desenvolvimento, continue cada vez mais sendo uma cidade que nos orgulhe, né? E uma cidade, mais do que ter asfalto e cimento, que possa ser uma cidade de pessoas que tenham respeito e consideração por tudo aquilo que significa a cidade de Votorantim, que é a cidade que a gente ama, a cidade que a gente vive, é a cidade que a gente mora. Luciana, vamos prosseguir? A gente recebeu uma foto. Uma foto? Do Marcos Ferreira. Tá, a foto já está no ponto? Aí, olha. Tá aí, olha que rápido, hein? Tá aí todos os secretários, então. Agradecer ao Marcos Ferreira, da Folha de Votorantim, que nos enviou. Abraço. Bom, agora vamos falar da Suzana. Continuar, né? A nossa entrevistada de hoje tomou posse ontem na Academia Votorantinense de Letras, Artes e História. Durante a programação da TV Votorantim, você vai acompanhar. A equipe esteve lá, fez um programa social muito legal. Aliás, quero agradecer o Nilson Alberto, que esteve lá junto com o Diego e fizeram uma matéria. Matéria não, é um especial aí de né? Pelo menos 30 minutos, 1 hora. Isso, ontem quem tomou posse foi a Suzana na área de letras, ela que é escritora, nós vamos falar disso daqui a pouco. E também teve um médico otorrinolaringologista que tomou posse na área de artes, porque ele é violinista. Como ele é japonês, eu não sei falar o nome dele. Pianista. Ele é pianista e violinista também. Os dois. É músico, né? Bom, Wellington. Vamos lá. Suzana, a literatura, estudar sempre foi uma das coisas assim que te encantaram, e você tinha até uma certa frustração de não conseguir ter mais tempo para se dedicar, né? E, primeiro, a partir de agora, a Suzana passa a se dedicar um pouco mais a isso que te dá vida, que te faz se sentir realizada, de certa forma, né? A partir de agora, podemos esperar uma Suzana mais se dedicando mais aos estudos e mais às artes, mais à literatura? Ou não? Sim. É um processo também, né, Wellington? Escrever, para mim, é um grande desafio, né? Porque a dificuldade de você redigir, de você colocar as ideias, né, no papel é um desafio muito grande, né? Que eu sempre tive acalentado em mim, que daí quando eu comecei o curso de mestrado, que você começou junto, mas não terminei, né? Não fui adiante. Daí eu me condicionei mesmo, teve todo o aparato técnico dos professores, tudo para conseguir pôr no papel as minhas ideias, né? Porque você tem que superar muitas barreiras, né? Tanto as barreiras de conhecimento, como as barreiras
pessoais mesmo, né, psicológicas, de você conseguir ter coragem de pôr suas ideias e mostrar suas ideias para alguém, né, divulgar suas ideias, né. Então, a tese de mestrado, eu fui aconselhada pelos próprios professores a publicar, consegui publicar, né. Que é esse livro que a gente vai que eu vou estar lançando a partir do dia 16. Dia 17. Segunda-feira, eu estou lançando lá, a partir das 8 horas, lá na Pevo, né? Pevo. Tem então, a capa do livro aí, se puder pôr a imagem. Foi né? Aí, separado. ó, pode comentar. É a comunicação humana, né? É uma análise a partir da teoria evolucionista de Charles Darwin. Nossa, que difícil. É que eu discuto, assim, eu penso a comunicação na história humana. Desde o primórdio. E desde do nosso, né, a gente nasce, né, e morre a partir da comunicação, né? O ato de se gerar já é um ato comunicacional, né? Então, o livro trata sobre isso. E ele é o resultado da sua tese de mestrado. Ele é o resultado da minha tese de mestrado. Dentro do livro, eu tiro um recorte que é uma teoria, né, que idealizei, que se chama tetrálogo, né? Você defendeu essa... Não, no mestrado. Dentro do mestrado da comunicação humana, da análise da comunicação humana no tempo, eu divido a comunicação em monólogo. É uma forma nova de se pensar a comunicação, né? Uma forma a partir da minha visão. Monólogo, diálogo, triálogo, que é a comunicação mediada, e daí surge a figura do tetrálogo, né? Nossa. Então, eu quero trabalhar muito sobre essa, que é uma teoria, é um pensar diferente da comunicação, que é o tetrálogo. Então, eu também já escrevi um texto, né, sobre o tetrálogo. E espero não parar nesses pensares, eu quero continuar escrevendo, e um dos meus objetivos é exatamente